Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo por 3-1 contra o Palmeiras, praticamente uma final antecipada do Brasileirão e que o Botafogo conseguiu vencer do Palmeiras em pleno Allianz Parque, tá bom? Então encaminhou esse título e eu vou fazer a análise aqui completa, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida e a gente aprofunda aqui nas análises de como é que foi o jogo e do desempenho dos jogadores. Primeiro gol da partida foi marcado mais ou menos com uns 20 do primeiro tempo, né? Gol marcado pelo Gregory. Até esse momento o Palmeiras vinha sendo superior, gerando um volume de jogo maior, tendo escanteios, finalizando, fazendo o John trabalhar. E aí em uma jogada de bola parada, em um escanteio, que inclusive não era escanteio, né? Era tiro de meta com o cabeceio do Gregory para fora, mas que o Abel Ferreira, o Gustavo Gomes na entrevista, parece que transformaram essa derrota do Palmeiras, que ela só tem acontecido por causa de um escanteio mal marcado, sendo que se a gente olha a frio, esse 3-1 ficou barato, né? Inclusive o gol do Palmeiras deveria ter sido anulado porque o Gomes estava impedido. Então esse 3-1 é mentiroso. Tinha que ter sido 3-0, né? O Botafogo foi bem mais perigoso e no primeiro tempo um jogo equilibrado, no segundo tempo o Botafogo bem superior. Enfim, veio uma jogada ensaiada, o Gregory até falou no intervalo que era uma jogada ensaiada, mas ele se posiciona mal e acabou dando sorte que a bola foi nele, estava bem posicionado e fez o gol, né? Enfim, um escanteio curto, vem o passe para o meio da área, o Gregory finaliza, faz 1-0. Vai para o segundo tempo, o jogo estava bem equilibrado até que o Igor Jesus dá um empurrãozinho no Marcos Rocha, o Marcos Rocha cai na pilha, dá um tapão na cara dele e é expulso, bem expulso. O Igor Jesus foi bem malandro, foi inteligente, conseguiu cavar essa expulsão. E minutos depois de um lançamento, o John foi muito inteligente batendo o tiro de meta muito rápido. O Igor Jesus ganha de cabeça, o Savarino sai cara a cara. Faz o 2-0, aí ele mata o jogo já, né? 2-0 com um jogador a mais. Tudo bem que o Botafogo tem, não dá pra decretar uma vitória do Botafogo nunca, porque é incrível a proeza do Botafogo de conseguir pipocar nos momentos mais incríveis possíveis, que a gente olha e fala, não tem como pipocar, o Botafogo consegue. Mas dessa vez não, tá bom? Enfim, fez o 2-0. Na reta final, porra, um cruzamento espetacular, cara. Acho que foi do Savarino, se eu não me engano. E o Adrielson faz um gol de cabeça. Pô, eu fiquei abismado na hora daquele cruzamento. Que cruzamento espetacular, batida de escanteio. Eu acho que foi do Savarino, quase certeza. E aí o Adrielson faz o gol de cabeça. Foi o Savarino, com certeza. E o Adrielson faz o gol de cabeça. O gol do Palmeiras sai numa abafa final, um gol que não muda nada, mas é um bate-rebate, sobra pro Richard Rios, ele finaliza muito bem, mas eu acho que o VAR já tinha ido embora, olhou o placar. 3-0. Se alguém fizer gol não muda em mais nada, os caras largaram a cabine e foram para casa, porque não é possível. O Gomes estava muito impedido, o Rios finaliza, o Gomes literalmente pula, a bola passa debaixo do Gomes, atrapalhando a visão do John. É um lance assim, não tem nem muito o que pensar. Impedimento, claro. O Gomes não toca na bola, mas atrapalha o desempenho do goleiro. Então, era muito impedimento. O juiz não deu. Acabou que é um gol que não muda em nada, mas que era para ter sido 3-0, né? Se a gente tirar os erros de arbitragem, 2-0, porque não era para ter saído o gol do Gregory, que era tiro de meta, não era para ter saído o gol do Palmeiras. No final das contas, tirando os erros de arbitragem, que foi tão questionado pelo Abel e pelo Gustavo Gomes, Botafogo ganhara da mesma forma. Tudo bem que se não tivesse saído esse gol no início do jogo, o jogo poderia ter sido outro. Mas é que nem você inverter um lateral, inverter uma falta. Você teve tempo de se posicionar, teve tempo de se defender e mesmo assim tomou o gol na bola parada. Então não adianta você ficar passando a responsabilidade da derrota para a arbitragem, como o Abel fez e principalmente o Gomes na entrevista final. Ridículo, inclusive. Você perde por 3-1, era para ter sido 3-0, se a arbitragem tivesse feito o que era certo, que era dar um impedimento do Rios. E a sua justificativa é porque o árbitro inverteu um tiro de meta para escanteio. Foi por isso sim que o Palmeiras perdeu. Confia. Enfim, destaques do Palmeiras, começar aqui pelo mandante. É, Pelo gol, o Everton. Cara, no gol do Gregor ele não falhou. No gol do Savarino era um cara a cara. E do Adrielson também muito forte. Então o Everton não está relacionado com nenhum dos gols do Botafogo. Não é responsável pela derrota do Palmeiras em nenhum sentido. Na linha de defesa, o Marcos Rocha acabou com o jogo do Palmeiras. Tava 1-0, o jogo tava vivo.
O Palmeiras poderia muito bem empatar ou até mesmo virar, assim como o Botafogo poderia ganhar da mesma forma, mas era um jogo que ainda estava muito em aberto. Com a expulsão do Marcos Rocha, um Botafogo ganhando de 1-0, tendo nos contra-ataques Almada, Savarino, Igor Jesus. Não lembro se já tinha tirado o Luiz Henrique e colocado o Matheus Martins. Mas, enfim, era um Botafogo que ainda teria muita velocidade, muito contra-ataque e com um jogador a mais. Esses espaços aparecem, não à toa. O segundo gol é justamente pelo lado direito, onde não tinha ninguém. Isso que ainda o Almada perdeu chance cara a cara justamente por ele também. Então ficou uma brecha nesse lado do Marcos Rocha. Quando ele foi expulso, o Abel demorou para colocar o Mike. E o Botafogo fez gol, depois criou outra chance justamente por esse lado, só depois colocou o Mike. E aí, com 2-0 e 1 a menos, acabou o jogo. Não adianta. Então demorou demais. Era para na hora que o Marcos Rocha foi expulso, já colocar o Mike, já colocar o substituto na direita, tirava alguém de frente, como foi o que aconteceu, e colocava o Mike logo na hora. Ele demorou demais e o Botafogo matou o jogo nesse espaço-tempo de 3, 4 minutos. Então o jogo é decidido nos detalhes. Esses 3, 4 minutos sem o lateral direito foi onde o Igor Jesus ganhou de cabeça e o Savarino fez o gol, que ali matou o jogo. Tá bom? Então, decidido nos detalhes, onde era tiro de meta, deu escanteio, gol do Botafogo. O Marcos Rocha faz uma bobeira, é expulso. Nesse espaço que é deixado, que não houve a substituição, por 3, 4 minutos, o Botafogo faz o 2-0 e mata o jogo. Então, dois gols decididos em um erro de arbitragem, que era tiro de meta, e um erro infantil do Marcos Rocha e o Abel não ter trocado na hora. Então, é, cara, futebol é decidido nos detalhes. O que mais na linha de defesa? O Gomes não foi bem, nem o Vitor Reis. A zaga do Palmeiras, no geral, não foi bem. O Botafogo fez 3 gols, mas poderia ter feito 4, 5, perdeu oportunidades. Assim como o John fez um grande jogo, o Palmeiras poderia ter feito 2, 3 também. Enfim, mas não achei que o Gomes fez um grande jogo. Inclusive, no gol do Palmeiras deveria ter sido anulado por um impedimento dele. O árbitro errou, deu sorte, mas foi um gol que não adiantou de nada. O Caio Paulista também não foi bem. No segundo gol é ele que perde a dividida, mas aí é quase desleal, né? Disputar na bola aérea Igor Jesus e Caio Paulista. Acho que era meio nítido que a tendência era o Igor vencer mesmo. No meio de campo, o Rios correu pra caramba, mas não conseguiu ditar o ritmo de jogo. No final até fez um golaço, mas não foi o suficiente. O Aníbal discreto, errou alguns passes, não fez um bom jogo. No ataque, o Estevão teve várias jogadas individuais interessantes, mas não conseguiu resultar em chances claras. O Veiga até tentou, deu muitos chutes de longe, mas não resultou em nada perigoso. O Felipe Anderson é ponta, mas não parece ponta, porque ele não tem o drible, não tem a velocidade, é basicamente um meia pela esquerda. E aí o único cara do drible, do desequilíbrio e que pode resultar em chances claras é o Estevão. Então é o Estevão fazer uma jogada genial e criar oportunidade ou o Veiga chutar de longe. Hoje é esse o repertório, ontem aliás, era esse o repertório que o Palmeiras tinha. Então o Felipe Anderson abaixo, bem abaixo do que pode render. E o Rony, cara, o Rony é muito esforçado, né? O Rony, ele é um craque? Não. Inclusive teve um cruzamento do Marcos Rocha pro Rony no primeiro tempo, no lance que o Bastos sai lesionado, inclusive, que o Rony tinha que ter feito o gol, né? É incrível, o Palmeiras está brigando por título até agora e ganhou título atrás de título todos esses anos com o Rony como atacante, cara. Isso que é o mais incrível. Então, assim, não sei como é que fez isso, tá bom? É muito mérito do Abel, porque você brigar por título com o Rony sendo seu centroavante é incrível. O Abel tá de parabéns por todos esses anos, mas quando chega um adversário em um nível superior, pesa não ter um centroavante em um nível alto, tá bom? Enfim, o Rony se esforçou, deslocou o dedo, levou uma cotovelada na cara, se esforçou pra caramba, mas não é o suficiente para ser titular do Palmeiras, tá bom? Tem que ser diferenciado tecnicamente também. Além do esforço, da garra, tem que ser acima da média. O Rony é esforçado, tem garra, mas não é acima da média. E o Felipe Anderson talvez seja acima da média, mas não demonstra essa raça, não demonstra esse esforço, né? E talvez, não é que ele é acima da média, porque no Palmeiras ainda não mostrou isso. Entraram o Dudu entrou muito bem pelo ponto esquerdo, criou algumas jogadas individuais. Quando o Estevão sai, o Dudu é o único escape pro Palmeiras talvez criar alguma chance. E aí é difícil, sobrecarregou tudo pra cima dele. Entrou o Mike na direita, que nem eu falei, demorou pra entrar, né? Quando ele entra, já fez o 2-0, já matou o jogo. O Abel demorou pra mexer, né? No momento que o Marcos Rocha é expulso, você já tira alguém de frente e coloca o Mike. Nesses 3, 4 minutos que nem eu falei, que ele demorou,
O Savarino fez o 2-0 e matou o jogo. Entrou o Maurício no meio, entrou abaixo também, né? Ele fez basicamente o Rios de primeiro volante e o Veiga e o Maurício mais à frente. O Veiga um pouquinho até mais atrás que o Maurício. Mas logo depois tem a expulsão e aí estraga qualquer plano de jogo, né? E ainda mais uma expulsão tão besta como foi a do Marcos Rocha, que caiu na provocação do Igor Jesus e ali matou o jogo do Palmeiras. Entrou o menino também é versátil, enfim, mas não conseguiu fazer um bom jogo. E o Flaco entrou na frente também. Teve uma chance que ele tentou encobrir o John, chutou na mão dele. O Palmeiras brigando por título com o centroavante sendo Flaco Lopes e Rony é realmente impressionante. E mostra o tanto de mérito que o Abel tem, porque o Palmeiras hoje não tem nenhum centroavante em um nível suficiente para você brigar por título. Do outro lado tem Igor Jesus e Tiquinho Soares. E o Palmeiras tem Rony e Flaco Lopes. O Flaco até tem uma boa bola aérea, mas também não acho que seja o suficiente para o Palmeiras. E o Rony muito menos. Tá bom? Do Palmeiras é isso. Do lado do Botafogo, o John fez um jogaço. O John não me passa toda essa segurança que eu acharia ideal para um time que briga por título. Mas fez grandes defesas e no segundo gol, um tiro de meta espetacular que aí vai para a bola aérea do Igor Jesus contra o Caio Paulista. E em três toques o Botafogo fez gol. O chutão do John, o Igor Jesus ganha de cabeça e o Savarino tira do goleiro. Então, espetacular. Em 3 toques, matou o jogo. E aí, muito mérito pro John, fez um grande jogo. E no gol do Rios não tinha o que fazer, ainda mais com o Gomes atrapalhando a visão. O gol deveria ter sido anulado. Na linha de defesa, o Alex Telles eu achei que fez um bom jogo. É muito difícil marcar o Estevão e o Estevão não fez grandes coisas. Depois ainda entrou o Marçal. Primeiro lance, o Estevão deixou o Marçal no chão, quase criou uma grande chance. Mas depois o Estevão saiu e aí o jogo ficou mais fácil, né? Porque o Estevão é o grande perigo do Palmeiras. O Estevão e o Veiga. E com a expulsão do Marcos Rocha, o Veiga parou de receber a bola e o Estevão cansou. Acabou o Palmeiras ali. Na direita, o Vitinho. Cara, o Vitinho tem um potencial grande, né? Porque jogava em Premier League e tal, mas tudo bem que jogava no Burnley. Jogar no Burnley é a mesma coisa que jogar no Atlético Goianiense, tá bom? Então, não é nada demais isso daí. Mas por ser Premier League, tá, entendeu? Mas o Vitinho não tem nada demais. É um cara que é esforçado e tecnicamente é ok, tá? Não acho que seja um cara muito acima da média, tá bom? Mas enfim, um jogo ok. Na linha de defesa, o Barbosa, espetacular. Muito bem no jogo. Nas bolas aéreas, na saída de jogo, no geral, o Barbosa é muito bom, se impõe fisicamente. Dá pra ver que se tornou um líder muito grande desse time do Botafogo. Enfim, muito bem o Barbosa. Na direita, o Bastos acabou sentindo, saiu no início do jogo, tem que ver se tem condições de jogar a Libertadores, né? No meio de campo, o Gregory muito bem. O Gregory é um cara que, porra, dá a vida, se esforça pra caramba, dá carrinho. Tem uma boa qualidade de passe. Não é nenhum gênio, mas tem uma boa qualidade de passe. E ainda foi decisivo fazendo o gol do 1-0. O Marlon Freitas eu achei que não fez um bom jogo, errou muito tecnicamente, principalmente no momento de pressão do Palmeiras no primeiro tempo. O Marlon não foi bem. E todos esses momentos que eu me lembre de pressão do Botafogo, o Marlon Freitas não conseguiu desempenhar bem. No 4-3 ano passado do Palmeiras, é ele que dá a piscadinha. Nos momentos decisivos do Botafogo, é ele que joga mal contra o Vitória. Então, assim, eu acho que falta o Marlon crescer nesses jogos grandes. Em jogos fáceis, na teoria, porque não tem nenhum jogo fácil, mas contra adversários mais fracos, Botafogo e Bragantino. Aí o Marlon é um monstro. Quando o Botafogo tá ganhando e tal, aí ele joga demais. Mas no momento que tá em pressão em 0-0 com o Criciúma ele vai mal, aí 0-0 com o Vitória ele vai mal, 0-0 com o Cuiabá ele vai mal. Então em momentos de pressão, o Marlon não consegue desempenhar bem no Botafogo. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Talvez um Botafogo que se reformulou inteiro, do ano passado para esse, o único titular que se manteve é o Marlon, inclusive, né? O resto do time inteiro mudou. Só o Bastos que já estava, mas ele era reserva, né? Então, e o Adrielson que entrou no segundo tempo do ano passado, mas titular só sobrou o Marlon. E talvez não tenha que sobrar para a temporada que vem, talvez buscar um segundo volante mais decisivo que apareça nesses momentos. É porque o Botafogo tem muitos primeiros volantes acima da média, né? É o Gregory, tem o Alan. O Alan não foi nem relacionado. Aqui, o Alan. Tem o Alan, tem o Danilo Barbosa. Então tem Danilo Barbosa, Alan e Gregory como primeiro volante. Que os três são caras mais de fazer essa saída inicial. Segundo volante, cara, é o Marlon Freitas e o Tietê. E a torcida do Botafogo odeia o Tietê. Então acho que essa é uma carência pro Botafogo
e em busca de contratação na temporada que vem. Um segundo volante que cresça em momentos decisivos e que faça esse time acontecer, porque não dá para você ficar dependendo só do Marlon Freitas. É bom jogador, mas tem nesses momentos decisivos que nem eu falei, ele não consegue se destacar tanto. Então essa é uma posição que eu acho que o Botafogo tem que buscar na temporada que vem, um segundo volante, tá bom? E mais à frente, o Luiz Henrique discreto, não fez nada. O Savarino, é impressionante o tanto que o Savarino é bom e o tanto que ele não é aquele jogador, porque assim, ele é diferenciado, ele é muito bom, mas ele não é aquele jogador que busca aparecer 100% ser o craque do time. Então ele deixa escanteio pro Almada, corre pra caramba, ajuda na marcação, se precisar vai pra ponta esquerda, se precisar vai pelo meio, se precisar vai pela direita, ajuda como um volante muitas vezes. Então assim, o Savarino é muito esforçado e é muito bom. Porra, o Savarino joga é brincadeira. Não à toa, não só no Botafogo, mas como na Venezuela também se tornou uma grande referência, né? Então, o Savarino espetacular. Elegeram o craque da partida, o Barbosa. Eu acho merecido, mas já vou adiantar o meu aqui, é o Savarino, tá bom? O segundo gol que mata o jogo é dele. E o terceiro gol é um cruzamento bizarro. Bizarro, espetacular, cara. Ele dá uma fatiada pro meio da área e sai o gol do Adrielson. Então, assim, pra mim o craque do jogo foi o Savarino. Tudo bem que já estava 1-0 quando o Savarino começou a desempenhar bem. Até lá ele estava discreto. Mas é ele que acaba com o jogo, né? Com um gol e uma assistência. Então, pra mim, o Savarino já antecipando é o craque da partida. O Almada começou muito mal o jogo. Os 10, 15 primeiros minutos dele muito ruim, errando passe besta e gerando ataque do Palmeiras. E aí, a partir disso, ele cresce no jogo e ele é muito bom tecnicamente. Tem bom passe, tem bom drible, tem bom chute. É um cara muito completo. E o Botafogo tem muitos ativos, muitos jogadores, muitos jovens, cara. O potencial de revenda desse meio pra frente, né? Com Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus é espetacular. Todos eles podem ser vendidos por pelo menos uns 100 milhões de reais, cara. O Savarino talvez um pouquinho menos porque já é mais rodado. Mas o Almada, o Luiz Henrique e o Igor Jesus com certeza, cara. Então, espetacular. E mais à frente, o Igor. Cara, o Igor Jesus não vem em uma grande fase, né? Ele vem de jogos não tão bons. Porém, nos momentos decisivos da partida, é ele que cava a expulsão do Marcos Rocha e é ele que dá assistência pro Savarino. Então, não é um cara que. Ele é um centroavante, mas não é um cara que vem fazendo tantos gols no momento. De qualquer forma, no jogo decisivo, é ele que cava a expulsão, que desmonta o Palmeiras, e é ele que dá assistência pro gol que mata o jogo. Então, o Igor Jesus, muito bem também. Entraram o Júnior Santos, não fez grandes coisas. O Marçal sofreu no primeiro drible do Estevão, depois cresceu no jogo. O Carlos Eduardo entrou no lugar do Almada, não fez grandes coisas. O Adrielson no lugar do Bastos entrou muito bem. O Matheus Martins no lugar do Luiz Henrique também, alguns dribles, alguns passes, entrou bem também. Estatísticas, 19 chutes do Palmeiras sendo 5 a gol, 13 do Botafogo sendo 7 a gol. Então, o Botafogo finalizou menos, mas com uma pontaria melhor, né? Posse de bola um pouquinho maior para o Palmeiras, naturalmente, perdendo quase o jogo todo. Faltas, 9 do Palmeiras tendo 2 amarelos e o vermelho do Marcos Rocha. Bem expulso, por sinal. 16 faltas do Botafogo tendo 4 amarelos. Escanteios 5 para o Palmeiras, 7 para o Botafogo. Botafogo na primeira colocação com 73 pontos. O Palmeiras na segunda com 70. Faltam 2 rodadas. Ficou muito difícil do Palmeiras buscar reverter isso daí, tá bom? O Botafogo ganhando um jogo e o Palmeiras tropeçando um, acabou. Então, assim, encaminhadíssimo esse título do Botafogo, que parecia que de novo ia pipocar pela sequência de... É incrível, o Botafogo vai ser campeão brasileiro, tendo empatado em casa com Criciúma, Vitória e Cuiabá. Isso é espetacular, né? Em casa, o campeão do Campeonato Brasileiro empatou com Criciúma, empatou com Cuiabá e empatou com Vitória. O Vitória é o que vive o melhor momento, né? Mas empatou com Criciúma e empatou com Cuiabá, que o Cuiabá é horrível. Então, o Botafogo parecia que ia pipocar de novo, mas no momento decisivo ganhou o confronto direto. O que dá pra destacar disso? O Botafogo nesses jogos mais fáceis, na teoria, se complica, e principalmente contra adversários mais fechados, né? Porque o Vitória, o Cuiabá e o Criciúma tiveram em comum a mesma estratégia, de se defender pra caramba e segurar o 0-0. Acabou que o Criciúma tomou um golzinho e arranjou outro no final, que foi o do 1-1. Mas os três com a mesma postura de se defender muito bem, fechadinho e neutralizar o Botafogo. E aí o Botafogo se deu mal. Agora, no momento que é um jogo mais aberto, o Botafogo consegue explorar bem os contra-ataques e o seu ataque espetacular. Então,
o que a gente tira de conclusão? Quem for enfrentar o Botafogo, talvez a melhor estratégia seja ir fechadinho, porque o Botafogo nessas situações não conseguiu desempenhar bem, né? Ó, o restante de Brasileirão do Botafogo. Lógico, tem a final da Libertadores ainda, né? Que vale destacar. Mas, depois é o Inter no Beira-Rio. Pô, esse jogo daí vai ser cabuloso, cara. Vai ser muito difícil. Esse jogo aqui vai ser espetacular, tá? Tem como perder, não. Depois o São Paulo em casa, São Paulo podendo brigar por Libertadores, né? Aqui é a grande chance do Palmeiras ser campeão, o Botafogo tropeçar contra o Inter, que vai ser logo depois do título ou da derrota da Libertadores, né? Tem que ver como é que vai ser, tá bom? Enfim, mas aqui o Botafogo pode se complicar. Contra o São Paulo, eu acho que jogando em casa vence, né? Mas o Inter no Beira-Rio vai ser muito difícil. E agora do Palmeiras, vamos ver aqui os dois últimos jogos. É, É o Cruzeiro fora e o Cruzeiro ainda em mau momento, com o Diniz que ainda não engrenou. Dá pra vencer. E o Fluminense em casa, um Fluminense que provavelmente chega ainda brigando contra o rebaixamento, né? E acho que no ano passado o Palmeiras foi campeão justamente contra o Fluminense, não foi? No jogo de despedida, na última rodada. Mas enfim. É... Ano passado ou ano retrasado, não lembro, acho que foi ano passado. Mas enfim, a grande chance do Palmeiras ser campeão ainda é vencer os dois jogos e o Botafogo pipocar contra o Inter, que é plausível porque o Inter vive um momento espetacular, 300 jogos seguidos sem perder, né? Enfim, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Comenta aqui embaixo qual análise você mais concorda comigo, das que eu trouxe aqui no vídeo, e qual você mais discorda, que você olha e fala, putz, não acho que ele acertou nessa daqui. E também o craque da partida, que nem eu falei, pra mim foi o Savarino. Poderia ser o Barbosa também, que foi o eleito craque da partida, mas pra mim foi o Savarino. Fez gol, deu assistência decisivo na reta final. Porra, muito acima da média. Enfim, comenta aí pra você quem foi o craque da partida também. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, que aí o YouTube te manda os vídeos novos postados aqui no canal. Tá bom? Foi esse o vídeo. Valeu e falou.